Vamos seguir falando então sobre essas interferências entre os poderes e órgãos que têm algumas funções que dão sustentação ao Estado. Quando um desses órgãos passa pelo descrédito, o que acontece? Não são só os poderes que são superestimados. Nós temos vários exemplos na nossa sociedade brasileira, de alguns órgãos que fiscalizam, que atuam diretamente ou indiretamente. Então a gente pode dizer o quê? A Ordem dos Advogados do Brasil é um órgão que ajuda a continuidade da democracia. Nós temos na história do Brasil os impeachments, a OAB sempre esteve junto, propondo, atuando. A mesma coisa os jornalistas também, os órgãos relacionados aos jornalistas também atuam. E nós temos o Ministério Público, que também é um órgão, só que é um órgão institucional. Ele faz parte da estrutura do Estado, mas não faz parte da estrutura de poderes. Nós temos também a ideia de influências de órgãos sobre os poderes. Então os poderes não são exercitados de forma arbitrária, eles sofrem pressão. Existem grupos de pressão que fazem pressão nos poderes. Mas retornando sobre a análise de um dos poderes desrespeitar a lei, nós teremos o quê? Que com essa invasão aí, essa invasão vai possibilitar o quê? O desequilíbrio entre os poderes. Se acontecer o desequilíbrio entre os poderes, quais são as consequências? O que teremos com isso daí? Esse desequilíbrio pode possibilitar a sobreposição de um dos poderes sobre o outro e vir o que a gente conhece como golpe de Estado. E o golpe de Estado, geralmente o poder executivo sobrepõe os poderes legislativo e judiciário. E nós estamos tendo aí o quê? A judicialização de todas as questões do poder executivo. Ou seja, o poder judiciário está invadindo a esfera de atos de governo. Isso também se torna grave nesse contexto. E o legislativo também existe o que? Algumas limitações. Se não concorda com alguma coisa, mesmo que seja o que? Pertencente à estrutura estatal, o poder legislativo vai lá e promove uma alteração. Aí a gente diz o quê? Que começa a acontecer uma inversão de valores intrapoderes, entre os poderes. Isso é muito perigoso. E a gente estava falando aqui do desrespeito do Supremo Tribunal Federal com o Ministério Público. E didaticamente falando sobre isso daí, para a democracia isso não é bom, para o Estado democrático de direito isso não é bom. Isso vai ter um reflexo negativo. Por outro lado, há alguns idealizadores que pensam que esses choques aí, na verdade não é choque. Choque é uma colisão, sobreposição é outra coisa. Que isso daí, sobreposição, choques, ajudaria na evolução da democracia brasileira. E isso acaba sendo muito bom, certo? A democracia brasileira avançaria. Agora, por que não avançar a democracia brasileira respeitando a lei, respeitando a Constituição? Se não está funcionando em conformidade, vamos alterar isso daí. Nós temos um Supremo Tribunal, por exemplo, que é composto por advogados, ex-membros do Ministério Público, ex-juízes, ex-defensores públicos. Então, os ex se encontram ali para fazer o quê? Para tentar colocar essa corte como variação de poderes, essa compreensão aí. A Constituição do Supremo Tribunal brasileiro tem um alto nível de juristas. A gente não precisa aqui de falar os nomes. É claro que tem um ou outro ali
que não tem o mesmo histórico, a mesma carga, ou não tem carga nenhuma, né? O que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, que tem chegado lá alguns ministros que não têm o quê? O saber jurídico elevado, e isso acaba prejudicando, certo? A estruturação de poder. Mas os constitucionalistas que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, STF, e que estão lá, são de mais alto gabarito. O que precisa aí é respeitar as instituições e não transpor, porque a transposição cria instabilidade, e o Estado brasileiro precisa de estabilidade. Então, por esse vídeo, era essa ideia que eu queria passar.